Olá, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso curso online de legislação de trânsito. Eu quero aproveitar a oportunidade e pedir ao pessoal que estejam acessando o nosso site www.autoescolafacil.com.br e deixando lá sugestões, recados, fazendo suas críticas, porque é a partir da participação de vocês que a gente consegue melhorar, a gente consegue estar adequando aí as aulas às necessidades de vocês, tirando aí as dúvidas que forem surgindo, ok? Então, tá aqui, gente, www.autoescolafacil.com.br. Se preferirem também, enviar para o e-mail cfc.facil@gmail.com. Beleza, gente? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Muito falado em prova, ou muito não, é um tema que cai até pouco em prova, mas que quando é abordado, pode ser abordado pela sigla SNT. Só um momentinho, deixa eu apagar isso aqui. Pode ser abordado pela sigla SNT, Sistema Nacional de Trânsito. O que é o Sistema Nacional de Trânsito? É o conjunto de todos os órgãos e entidades de trânsito, seja ele de âmbito nacional, que é da União, seja ele de âmbito estadual, em alguns casos do Distrito Federal e até mesmo dos municípios. Então, o Sistema Nacional de Trânsito ele é formado por órgãos de trânsito que podem ser de circunscrição nacional, que são os da União, correto? Estadual, ou seja, cada estado vai ter o seu órgão de trânsito, do Distrito Federal, que é o caso que nós vamos ver daqui a pouco, e até municipal, âmbito municipal. O SNT, como mencionado acima, tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração e normatização do trânsito. Tá? Tem também a função de atribuição de registro de veículos, formação e habilitação de condutores. Vejam, formar e habilitar condutores, fiscalizar, aplicar as penalidades e julgar os recursos interpostos pelos condutores que forem sendo punidos aí. Tá ok? Então nós temos aqui algumas atribuições básicas sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Certamente o Sistema Nacional de Trânsito, ele todo, em toda a sua dimensão e suas atribuições, ele deve também abranger outras áreas, outras funções, mas aqui nós vamos nos limitar a destacar então essas atribuições mais comuns. Nesse slide nós temos um mapeamento, assim, uma visão panorâmica do que é o Sistema Nacional de Trânsito. Ele é distribuído em órgãos de 5 naturezas distintas. Nós temos órgãos executivos, nós temos órgãos normativos, nós temos órgãos executivos rodoviários, fiscalizadores e até recursais. Tá? O que faz um órgão executivo? Dentre aquelas atribuições que nós vimos no slide anterior, estaria enquadrado dentro de formar condutores, né, fiscalizar, aplicar multas, julgar os recursos de multas. O que faz o órgão normativo? Nós vimos aqui então o executivo. O que faz os órgãos normativos? O que fazem os órgãos normativos? Eles normatizam o trânsito através de suas resoluções. É muito comum a gente ver e ouvir, às vezes, noticiários sobre resolução do CONTRAN. O CONTRAN, que está aqui, né, ele é um órgão normativo de âmbito federal. Tá vendo? Ele é um órgão normativo de âmbito nacional. Através dele, tem as resoluções, constantemente, pelo menos umas 2, 3, talvez até mais vezes por mês, saem resoluções novas do CONTRAN, regulamentando, normatizando o trânsito brasileiro. Se vocês consultarem no site do Denatran,
vocês vão achar lá resoluções do CONTRAN. E lá vocês vão achar 300 e tantas já resoluções. Parece que a última que eu vi ainda no mês de setembro já estava 392, resolução 392, certo? Isso é desde que foi implementado o novo código, começou a recontar, né, da resolução 1 até a 392. Provavelmente nós já estamos aí em mais de 392. Nós temos os órgãos executivos rodoviários, que são os órgãos responsáveis pela administração das rodovias e vias de um modo geral. Temos os órgãos fiscalizadores, que vão estar fiscalizando o trânsito, e os órgãos recursais, que vão estar julgando os recursos interpostos por condutores infratores. Seja qual for a natureza desse órgão de trânsito, ele vai estar abrangendo dentro de área federal, estadual ou até municipal. Tá? Então, dentro desse quadro, nós temos quais são os órgãos executivos do Sistema Nacional de Trânsito. Em âmbito federal, nós temos o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, ok? Com sede em Brasília. Em âmbito estadual, nós temos o DETRAN e as CIRETRANs, que na verdade são, como se eu posso chamar de filiais do DETRAN. A CIRETRAN é o DETRAN representado no interior do estado, certo? No interior do estado. Nós temos aí as CIRETRANs chamadas de circunscrição regional de trânsito. São subordinadas ao DETRAN. Tá ok, gente? É como se fosse o DETRAN representado no interior do estado. Temos também os órgãos municipais. Órgão municipal de trânsito. Gente, cabe às prefeituras, cabe ao município criar ou não seu órgão municipal de trânsito. Se a prefeitura opta por criar esse órgão de trânsito, certamente ele vai ser, né, elaborado ali e aprovado, e vai ser realizado o concurso, onde vai estar aí fornecendo as vagas para os funcionários desse órgão municipal de trânsito. Mas se a prefeitura, aquela prefeitura de cidades do interior, ainda não optou pelo órgão municipal de trânsito, a prefeitura é que fica incumbida de exercer as funções, ou o papel, as atribuições do trânsito municipal de um modo geral, certo? Então, nós temos aí órgão executivo municipal, sendo o órgão municipal de trânsito, quando a prefeitura assim optar por criar esse órgão de trânsito. Lembrando que cabe ao município a gestão do seu próprio trânsito. Tá? Os órgãos normativos, são os que os normatizam, regulamentam, são em nível nacional. Nós temos o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão máximo normativo. Tá? Nós temos em cada estado o CETRAN, cada estado tem o seu CETRAN, que é o órgão normativo do estado, e tem um só para o Distrito Federal, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Tá? E temos o Conselho Municipal de Trânsito, que no caso de o município ter optado por criar o seu próprio órgão de trânsito, certamente ele vai ter o seu Conselho de Trânsito. São órgãos normativos, tá, gente? Não executam nada, só normatizam. Os órgãos executivos rodoviários, nós temos em âmbito federal o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, responsável pelas rodovias federais. Nós temos o DR, Departamento Estadual de Estrada de Rodagem, responsável pelas rodovias estaduais. E temos as prefeituras responsáveis pelas vias municipais. Eles vão implantar sinalização, pavimentar, eles vão administrar as vias em âmbito federal, estadual e municipal. Temos também os órgãos fiscalizadores. Em âmbito federal, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, responsável por fiscalizar as rodovias federais. Em âmbito estadual, nós temos a Polícia Militar Rodoviária Estadual, responsável por fiscalizar as rodovias estaduais. E em âmbito municipal, nós temos os agentes fiscalizadores, no caso, municipais, né? São os funcionários públicos que foram aprovados em concurso para estar ocupando essa função, essa atribuição de agente fiscalizador municipal. É muito comum em cidades do interior, a prefeitura não tendo um órgão municipal de trânsito, ela optar por firmar convênio. A prefeitura vai firmar convênio com a Polícia Militar para que a Polícia Militar fiscalize
o trânsito municipal. É muito comum isso em cidades do interior. E os órgãos recursais, esse nome recursal vem de recurso, julgar recursos, né? São as jaris, que podem ser em âmbito federal, estadual ou municipal. Uma jari significa Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Isso, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. É o órgão responsável por julgar os recursos interpostos por condutores infratores. Ok? Essa jari ela pode ser federal, no caso, se a punição foi aplicada pelo Polícia Rodoviária Federal, certamente quem vai julgar esse recurso vai ser a jari da Polícia Rodoviária Federal. Se foi aplicada por um órgão fiscalizador estadual, certamente quem vai julgar vai ser a jari do Estado. E se foi aplicada pelo município, certamente vai ser julgado, esse recurso vai ser julgado pela jari municipal. Tá, espero aí ter conseguido dar uma boa explanação sobre o Sistema Nacional de Trânsito. A gente não entra em detalhes sobre essas questões, porque são pouco perguntadas em prova, isso é a verdade, mas quando perguntada, é perguntada de forma abrangente, não de forma minuciosa e detalhada. Tá? Vamos ver aí nos próximos slides alguns tipos de perguntas que podem cair em prova. Aliás, tem caído em prova sobre isso aí. Questão número 1. Marque a alternativa que não corresponde, presta atenção nisso, não corresponde, tá, a uma atribuição do SNT. SNT é o Sistema Nacional de Trânsito. Atribuição quer dizer uma função do Sistema Nacional de Trânsito. Na letra A diz planejar, tudo bem. Administrar, tudo bem. E normatizar o trânsito, tudo bem. Letra A, nada de errado. Tá? Ela é verdadeira. A questão está querendo aqui, não é, tá, gente? Não confundam, não. Letra B. Promover o registro de veículos, formação e habilitação de condutores. Isso é função do Sistema Nacional de Trânsito? É. Mas não são os centros de formação de condutores, as autoescolas que têm que formar os condutores? Sim. O Sistema Nacional de Trânsito atribui essa função ao Centro de Formação de Condutores. Os Centros de Formação de Condutores são instituições credenciadas pelo Sistema Nacional de Trânsito para poder exercer essa função. Então, está verdadeiro, não está errado não. Tá? Letra C, fiscalizar, tudo bem. O Sistema Nacional de Trânsito tem seus órgãos fiscalizadores. Aplicar as penalidades? Sim. E julgar os recursos interpostos pelos condutores? Perfeito, nada de errado. Letra C também, verdadeiro, ok. Agora, letra D, legislar sobre as questões do trânsito? Não, gente, legislar não. Legislar é função do poder legislativo. Se é uma legislação em âmbito nacional, porque o trânsito é brasileiro, né, deve vir da Câmara, né, Federal, lá no Congresso Nacional, em Brasília. É legislar. O que é legislar? Por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro, ele foi instituído através de uma lei, se eu não me engano, a Lei 9.503, certo? É uma lei. Isso não é Sistema Nacional de Trânsito que faz, isso é o poder legislativo. Ah, mas você não falou que tem também os órgãos normativos que normatizam o regulamento? Vejam bem, normatizar, regulamentar, através de resoluções e não através de leis, tá? Não confundam, não. Legislar é atribuição do poder legislativo. Então, a letra D, não é, conforme aqui está pedindo na questão, não é uma atribuição do Sistema Nacional de Trânsito. Essa é a resposta, tá ok? Questão número 2. Marque a alternativa incorreta. Muito cuidado, gente. Provinha pedindo a incorreta. O pessoal é danado para marcar a correta. Faça como eu aqui, ó. Vem, grifa, destaca, deixa bem destacado aqui, que é para você não esquecer. A questão está pedindo a incorreta. São órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Eu quero a incorreta, hein? CONTRAN é órgão do Sistema Nacional de Trânsito, é o Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão normativo de âmbito federal. CETRAN também é órgão do Sistema Nacional de Trânsito, é o órgão normativo de âmbito estadual.
E CONTRANDIF também é órgão do Sistema Nacional de Trânsito. É o órgão normativo de âmbito, no caso, que está dentro da área de circunscrição do Distrito Federal. Todos os três aqui da letra A são órgãos normativos, tá? São os órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito. Como a questão está querendo a incorreta, então não é essa não. Letra B, né? DENATRAN é um órgão do Sistema Nacional de Trânsito, o Departamento Nacional de Trânsito. É o órgão executivo de âmbito federal. DETRAN é órgão do Sistema Nacional de Trânsito, significa Departamento Estadual de Trânsito. É o órgão executivo estadual. E CIRETRAN são as filiais do DETRAN, lembram que eu expliquei no slide anterior? Representa o DETRAN no interior do estado. Então, letra B, todas três são órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Como a questão está querendo a incorreta, a letra B também não é a resposta. Letra C, Polícia Rodoviária Federal. Isso é órgão do Sistema Nacional de Trânsito? Sim, é órgão fiscalizador, responsável por fiscalizar as rodovias federais. Então, não é também a letra C. Só pode ser a letra D, né, gente? Prefeitura Municipal é órgão de trânsito? É o órgão executivo de âmbito municipal. JARI também é órgão de trânsito, é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, é quem vai julgar. Agora, CONAMA não é órgão de trânsito, é órgão ambiental. Observem aqui, MA. Normalmente, os órgãos ambientais, eles são representados por acrônimos, que são essas iniciais aqui, que terminam com MA ou AM. Olha, Conselho Nacional do Meio Ambiente, não tem nada a ver com órgão do Sistema Nacional de Trânsito. Então, essa é a resposta, tá, gente? Belezinha? Deu para pegar aí? Veja, a questão está pedindo a incorreta. São órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, todos a letra A, B e C são. Mas na letra D nós temos o CONAMA, que não é órgão do Sistema Nacional de Trânsito. Questão número 3. Grupo de especialistas em trânsito responsáveis por sugerir embasamento técnico para a criação das normas do CONTRAN. CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, o órgão máximo normativo da União. Ele que normatiza, através das suas resoluções, ele impõe aí para a gente as normas, a forma como o trânsito vai ser gerido. Tá? Esse grupo de especialistas em trânsito é responsável por dar embasamento técnico. Embasamento técnico quer dizer sugestões, né, princípios técnicos para que as resoluções do CONTRAN sejam criadas. Pede, marque a alternativa que corresponde ao enunciado acima. Quem é esse grupo de especialistas? Seria a JARI? Não. A JARI não é grupo de especialistas em trânsito responsável por sugerir embasamento técnico para a criação de normas, não. A JARI ela apenas julga recursos interpostos por condutores infratores. Letra B, Conselho Nacional de Trânsito. Seria esse? Não. O Conselho Nacional de Trânsito é o órgão máximo normativo. É ele quem vai estabelecer as normas. Mas o Conselho Nacional de Trânsito não é o grupo de especialistas. Pelo contrário, é ele, o Conselho Nacional de Trânsito, quem vai criar esses grupos. É ele que vai criar esses grupos. Mas ele ainda não é, ou não representa esses grupos, não. Seria então a Polícia Rodoviária Federal? Não, nada a ver. A Polícia Rodoviária Federal é o órgão fiscalizador de âmbito federal responsável por fiscalizar as rodovias federais. Sobrou então para a gente as câmaras temáticas. Lembrem-se, câmara, lembra, grupo de pessoas. Temática que vai debater temas relacionados ao trânsito. As câmaras temáticas que são criadas pelo Conselho Nacional de Trânsito é que representa esses grupos de especialistas em trânsito responsáveis por sugerir embasamento técnico para a criação das normas. Belezinha, gente? Ok? Pegaram aí? Vamos lá. Próxima questãozinha que pode cair em prova sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Marque a alternativa que corresponde ao órgão normativo de trânsito do Distrito Federal. Bom, nós temos 3 órgãos normativos dentro do Sistema Nacional de Trânsito. Nós temos o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, está aqui,
Esse não é do Distrito Federal. A sede dele até... Sede não, porque o CONTRAN não tem sede. O CONTRAN é um conselho, né? Você vai encontrar ele na sede do DENATRAN, na verdade. Mas o CONTRAN, ele, no caso, quando ele se reúne, esse conselho, ele vai estar no Distrito Federal. Mas não quer dizer que ele seja um órgão do Distrito Federal. Não. Ele é um órgão nacional. Então não é CONTRAN, não. Nós temos também o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Nesse caso também não se encaixa dentro do Distrito Federal, porque o Distrito Federal não é Estado, né? E temos o CONTRANDIF, está aqui, ó, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Opa, é esse mesmo. É o órgão normativo do Distrito Federal. Ministério da Cidade, gente. Ministério da Cidade é o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Eu nem coloquei dentro daquela tabela, não, porque ele não tem a competência ou a função, a atribuição exclusiva de estar gerindo o trânsito, mas é ele a autoridade máxima do trânsito no Brasil. Todo o Sistema Nacional de Trânsito é gerido pelo Ministério das Cidades, mas não é também o que a questão está pedindo, não, né? E o DENATRAN nem é órgão normativo, o DENATRAN é órgão executivo. Belezinha? Então, pegamos aí a quinta e última questão sobre Sistema Nacional de Trânsito. Marque a alternativa incorreta. Incorreto. O Sistema Nacional de Trânsito é composto de órgãos judiciários. Judiciários? O Sistema Nacional de Trânsito é composto de órgãos judiciários? Absolutamente que não. Como a questão está pedindo a incorreta, essa é a incorreta. Estão lembrados lá no slide? Nós temos órgãos de trânsito normativos, executivos, recursais, fiscalizadores, executivos rodoviários. São 5 naturezas, né? Na ordem que foi colocada lá no slide, vou até voltar aqui um pouquinho para vocês virem. Só um momentinho, só para a gente tirar a dúvida. Está aqui. Nós temos 5 naturezas: executivo, normativo, executivo rodoviário, fiscalizador e recursal. Gente, judiciário não tem não, tá? O judiciário aqui foi por conta do elaborador dessa questão. Então, essa é a alternativa incorreta. Os demais todos têm normativo, executivo e recursal. Belezinha? Então, fechamos aqui a parte que fala sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Foi uma aula bem extensa. Como eu falei anteriormente, eu quero aproveitar cada videoaula agora para falar de um tema e já dar ali algumas questõezinhas de prova que tem caído.